Olá, sejam muito bem-vindos à continuação da nossa leitura comentada. Nós hoje vamos continuar falando um pouco sobre o segundo capítulo que começamos na semana passada, que é o capítulo da prática, ou seja, o caminho para chegar a essa grande união, essa grande conexão conosco mesmo. E nesse capítulo que nós estávamos comentando na semana passada, nós falamos um pouco sobre o discernimento, que é exatamente essa prática que vai nos levar à união. E eu comentava com vocês sobre essas duas formas de luz que nós podemos iluminar as coisas que nós enxergamos, baseados no nosso mito da caverna de Platão. Então podemos enxergar a vida através do fogo das nossas paixões e dos nossos interesses, que é o que normalmente nós fazemos, ou podemos também enxergar a vida a partir da luz do sol, que é exatamente essa luz que nós chamamos que vem da nossa essência, do nosso sol interior, que podemos aqui na linguagem dos Yoga Sutras chamar do nosso Citta verdadeiro. Essa luz do sol que nós podemos relacionar com essa luz da bondade dentro do ser humano. Se nós podemos olhar para as coisas dessa forma, para as pessoas, para os acontecimentos, para as nossas experiências, então podemos realmente enxergar a realidade. É exatamente o que esse segundo capítulo, o capítulo da prática, vai tratar: o desenvolvimento desse discernimento, dessa capacidade de enxergar a essência verdadeira das coisas, iluminando-as a partir de nós mesmos. Então vamos continuar lendo e comentando alguns dos nossos sutras. 17. A identificação entre aquele que vê com aquilo que é para ser visto é a causa do que deve ser evitado. Ou seja, quando eu olho para as coisas e me identifico com elas, eu não posso enxergá-las, eu não consigo vê-las como elas de fato são. Toda vez que nós nos projetamos nas coisas, então, geramos uma relação de desejo por elas, eu vejo através do fogo da caverna, dos meus interesses, das minhas paixões, então eu perco a capacidade de ver, perco a visão. Eu teria que me afastar um pouco das coisas, das experiências, das pessoas. Não me afastar me isolando, mas simplesmente afastar um pouco a consciência, ver de fora, ver de cima, para poder dar o real valor a cada coisa, a cada experiência, entender de fato as pessoas, os acontecimentos. Então, é um ponto muito interessante porque nós fazemos muito isso, identificamos muito com as pessoas, inclusive, e começamos a vê-las a partir dos nossos desejos, das nossas projeções sobre elas. Isso acontece muito, por exemplo, com os nossos filhos ou nas nossas relações de forma geral. Ver as pessoas não como elas são, perdemos a visão de quem elas são, mas a partir da luz das nossas expectativas, daquilo que nós queremos, daquilo que no fundo nós projetamos de nós mesmos. E esse é um ponto muito importante da gente perceber, porque o que acontece é que quando nós fazemos essas expectativas em relação à pessoa, não vemos como ela realmente é, nós não temos a possibilidade de ajudá-la a crescer. Nós só podemos ajudar uma pessoa a crescer quando realmente vemos como ela é e gostamos dela exatamente como ela é. Isso é uma das coisas muito bonitas que está sempre representado nos mitos, dos contos de fadas, de alguma forma. Por exemplo, quando nós falamos do conto de fadas da princesa e do sapo, é exatamente esse elemento que está aí representado. Vejam que a princesa, ela vai ajudar o sapo a se tornar um príncipe verdadeiro. Então, ela vai ajudar ele a crescer, a ser o grande príncipe. Mas antes disso, ela tem que aprender a gostar dele como sapo. Então significa exatamente isso. Antes da pessoa poder crescer e desenvolver, nós temos que aprender a gostar dela como ela é, como sapo, exatamente. Então a partir daí sim, vamos poder ajudá-la a crescer e a desenvolver. Isso significa ver a partir da luz do sol dentro de nós, ver a partir dessa luz da bondade, aprender a ver a pessoa e a gostar exatamente como ela é. Então, quando nós fazemos ao contrário, projetamos a nossa expectativa, é justamente esse fogo da caverna. Vamos comentar sobre um outro sutra muito especial. O seu objetivo é encontrar a natureza real, Atma, do perceptível.
encontrar as características de permanência e de impermanência em cada coisa e saber optar pelas características de permanência. Imaginem que todas as coisas que nós nos relacionamos, tanto os indivíduos, as pessoas, quanto também os objetos, quanto também as experiências, os fatos da vida que se passam conosco, todos eles têm características profundas, transcendentes e têm características mais superficiais, mais supérfluas e que também não têm tanto valor assim. Então, o discernimento estaria exatamente na gente saber identificar a essência de cada elemento, o elemento profundo, espiritual, em cada pessoa, em cada coisa, em cada acontecimento. Isso é o que nós estamos chamando de viveka, o discernimento. Então, se nós pudéssemos fazer isso, encontrar o aspecto profundo, transcendente em cada coisa, percebem que todas as coisas estariam nos comunicando a sua realidade, todas as coisas estariam nos ensinando. Significaria, então, que na relação com cada pessoa eu poderia aprender, cada ferramenta que eu uso no meu trabalho poderia me ajudar a aprender, cada alimento me ensinaria, cada flor me ensinaria, cada paisagem da natureza me ensinaria, justamente porque estaria treinando esse discernimento, essa capacidade de ver o profundo e ver aquilo que é especial, transcendente em cada uma das coisas. O discernimento seria exatamente isso, aprender a separar o joio do trigo, o supérfluo do transcendente. Então, para que esse conceito, essa visão fique um pouco mais claro, vamos imaginar alguns exemplos. Como seria esse nosso exercício de discernimento em relação às pessoas, em relação aos fatos, às circunstâncias e em relação a nós mesmos também. Então, para a gente treinar esse discernimento em relação às circunstâncias, às experiências da vida, significaria a gente saber recolher. Podemos buscar de alguma forma um elemento especial, um aprendizado, uma pequena semente em cada experiência que nós vivemos, porque todas elas têm uma semente de aprendizado. Ainda que muitas vezes sejam as experiências mais complexas que nós estamos vivendo, tem algo delas que nós podemos extrair, como se cada experiência tivesse um tesouro escondido. E eu posso buscar encontrar esse tesouro e guardá-lo. Isso seria discernimento. Normalmente a gente faz ao contrário com as experiências. Então, eu fico das experiências com tudo aquilo que é negativo, com tudo aquilo que é o mais superficial da experiência. Então, eu guardo as mágoas, os rancores, as emoções, as tristezas, os prazeres. Então, eu guardo tudo aquilo que eu deveria descartar e não guardo nada que é realmente um tesouro espiritual daquela experiência. Ou seja, eu não aprendo com ela. Então, isso é falta de discernimento. Esse é que é o nosso problema. Sêneca, por exemplo, foi um grande filósofo estoico, ele dizia algo muito bonito, que essa sensação que nós temos de achar que a vida é breve, que o tempo passa muito rápido, ele dizia que isso vem exatamente da gente usar o nosso tempo e a nossa vida para coisas que não têm muito valor. Então é como se na prática essa falta de discernimento, que nós estamos comentando agora, é exatamente o que faz com que Sêneca possa afirmar: a vida não é breve, ela tem o tempo que ela necessita ter, as experiências elas têm o tempo que elas necessitam ter. O problema é que nós não sabemos extrair aquilo que é belo, aquilo que é justo e aquilo que é mais profundo, então, em cada experiência. Então, imaginem que nós pudéssemos fazer exatamente isso. Em cada experiência, recolher um tesouro tão bonito que quanto mais o tempo passa, nós teríamos a sensação que ele foi muito longo, que ele foi muito preenchido. E que, como Sêneca nos ensina, na verdade, esses momentos, a vida, ou o ano, o mês, não foram breves, pelo contrário, foram tão bem aproveitados, nós sentimos que foram enormes. Esse é o discernimento aplicado às nossas experiências. Nós podemos falar também, para vai ficando mais claro, isso que nós estamos falando nos Yoga Sutras, desse discernimento aplicado às pessoas. Ou seja, como é que eu posso enxergar os seres humanos também sabendo discernir, também sabendo separar o supérfluo do transcendente. Porque também é muito mais fácil quando eu vou me relacionar com uma pessoa, tenho convivência com uma pessoa, ver os aspectos mais superficiais dela. É muito fácil enxergar os defeitos nas pessoas. O difícil é justamente esse ato de inteligência, poder enxergar as características mais profundas e mais espirituais em cada ser humano.
Platão nos dá uma imagem muito bonita para que a gente possa entender esse processo, entender o que seria esse discernimento ao olhar para cada pessoa. É o que ele conta no seu mito da alma prisioneira. Ele pede para que a gente imagine que a nossa alma, a alma humana e de todos os seres humanos, é uma águia. E, logicamente, quando nós imaginamos uma águia, nós pensamos nela voando no céu, no alto, uma visão muito ampla, muito elevada. O problema é que a nossa águia, ela está aprisionada, ela não está livre. E essa jaula que está aprisionando ela é exatamente a nossa personalidade. Então, significa que todos nós somos escravizados pela personalidade que somos. E toda vez que nós olhamos para uma pessoa e identificamos o defeito que ela tem, a forma como ela é, o egoísmo que ela tem, a vaidade que ela tem, seja lá o que for, significa que nós estamos confundindo a águia dela com a sua jaula, que é exatamente o que está aprisionando essa pessoa. Então significa que é uma falta de discernimento nossa. E que um ser humano mais sábio e mais profundo, ele teria o discernimento para olhar através da jaula, para poder fazer com que o seu olhar pudesse entrar e encontrar uma águia, uma alma prisioneira que está lá dentro. E que, na verdade, sofre muito com aquela prisão, muito mais do que nós que estamos vendo de fora. Platão, ele diz que, dependendo da jaula da pessoa, às vezes essa jaula, ela tem as barras, né, dela, às vezes estão um pouco distantes uma da outra, então isso faz com que a águia que está dentro possa se comunicar um pouco com o mundo que está fora. E também a pessoa que está fora possa olhar para a pessoa e ver também um pouco da águia que está lá dentro. Mas que dependendo da jaula, essas barras, elas são tão grossas, que praticamente quase uma encosta na outra. E que a gente não tem nenhuma visão da águia que está ali dentro. E nem a águia que está ali dentro não consegue quase se expressar através da vida, através dos acontecimentos. Então, o discernimento nosso seria exatamente esse, poder encontrar essas características humanas profundas, que nós dizemos que é a alma, a águia, na linguagem de Platão, de todos os seres humanos. Significa que todo ser humano tem dentro de si essas mesmas sementes, essa semente de bondade, de busca pela verdade, de justiça, de busca pela beleza. Só que muitas vezes esses elementos são tão ocultos, são tão encobertos, tão aprisionados por uma jaula, que nós olhamos e parece que não enxergamos. Mas todo ser humano tem dentro de si. E se eu pudesse começar então a me relacionar mais com essa águia dentro da jaula, eu poderia também ajudando e dando mais voz a ela. Agora, o ponto é, para eu poder começar a identificar essa águia, essa alma prisioneira nas pessoas, qual seria o primeiro passo? Enxergá-la em mim mesmo. Porque se eu também me relaciono comigo mesmo, somente a partir da minha jaula, da minha personalidade, significa que eu também não vou poder identificar a águia das pessoas, só vou identificar aquilo que eu vejo em mim mesmo. Eu preciso chegar a esse ponto, a essa luz do sol dentro, para projetar e poder enxergar nas pessoas também. E aí entra um outro ponto, que nós podemos observar como um exercício também de discernimento. Esse discernimento sobre nós mesmos, sobre as nossas próprias motivações, as nossas próprias atitudes, os nossos próprios pensamentos e as nossas emoções. Esse discernimento em nós mesmos seria identificar de onde vêm as minhas motivações, de onde vêm as minhas ações. Elas vêm dos meus instintos, elas vêm dos meus gostos pessoais, das minhas paixões, ou vêm realmente desse amor, a bondade, a beleza, a justiça. Então isso seria discernir, separar o joio do trigo, o supérfluo do transcendente, exatamente em mim mesmo. Então nós precisaríamos ter essa postura de discernimento em relação à vida. Isso que os nossos Yoga Sutras estão tratando. Essa postura de discernimento que busca ver o melhor, o mais profundo, o mais transcendente, em tudo, nas experiências, nas pessoas e em nós mesmos também. Seria, para quem conhece o mito tão bonito de Osíris e Ísis, em que Osíris ele é despedaçado. Osíris representa a nossa essência humana. Então, em uma chave, ele é despedaçado. E os pedaços do seu corpo são espalhados pelo Egito. E Ísis, que é a sua esposa, ela vai então buscando em todos os lugares, procurando incansavelmente
os pedaços do corpo do marido, para que ela possa então unir todos eles e reconstituí-lo e dar uma nova vida. Nós gostaríamos de ser exatamente como Ísis. Queremos estar em cada experiência, na relação com cada pessoa, em cada acontecimento da vida, procurando exatamente os pedaços de Osíris. Nós queremos, em cada momento onde nós estamos, procurar os elementos mais especiais, mais profundos, mais sagrados, esse que tem mais relação com a bondade dentro do nosso coração. Esses são os pedaços de Osíris que estão espalhados. Equivale ao que todas as religiões estão comentando sobre ver a Deus em todas as coisas. Encontrar os pedaços de Osíris em todas as coisas, ser esse eterno buscador, está sempre procurando esses elementos mais profundos. E assim todas as coisas poderiam então nos ensinar. Esse formar novamente o corpo de Osíris, chegar a recolher essa essência que está espalhada em todas as coisas, ver o mais profundo, o mais espiritual em todas as coisas, equivale exatamente à ideia do indivíduo, a esse recolhimento de Sita, em outras palavras, esse recolhimento dos pedaços de Osíris. Tem um ponto que eu acho muito bonito no que Jung fala. Ele dizia que cada ser humano que morria, mesmo que ele não conhecesse aquela pessoa, que ele nunca tivesse tido um contato com aquela pessoa, que ele sentia muito, ele sofria muito, porque ele sabia que uma pessoa que morreu e ele não conheceu era um pedaço do mistério dele mesmo que ele jamais iria chegar a conhecer. Então é muito bonito, muito profunda essa visão, porque cada pessoa ela tem um pedacinho de Osíris. Significa que cada pessoa tem um elemento profundo e que através dela, somente através dela que eu vou conhecer. Assim também cada experiência e assim também cada momento da vida que nós estamos. Esse é o recolhimento de Sita que nós tanto buscamos. Bom, vamos comentar também sobre um outro sutra nesse mesmo capítulo, que é o nosso último do capítulo. 26. O método para eliminar essa união e, portanto, a vidya, que é a falta de sabedoria, é uma determinação mental contínua provinda do discernimento, viveka. Então, o fortalecimento do discernimento é o que nos dá essa liberdade interior. Então, lembrando, mais uma vez, o yoga é para quem tem vontade de libertação. Significa essa vontade de se libertar dos condicionamentos, de se libertar desses eus que nos aprisionam, que têm um poder sobre nós e que nos determinam. O discernimento é o que nos faz dar um valor correto a cada coisa e estabelecer uma relação profunda com cada coisa, justamente porque nós identificamos a melhor parte, a essência, a bondade em cada elemento da vida. Então aí sim, nós podemos nos libertar desse feitiço que as coisas têm sobre nós. É por isso que um ponto muito importante é que esse caminho da filosofia, que é o que nós estamos tratando aqui também dentro desse sentido da yoga, ele exige algo mais do que simplesmente um amor ao conhecimento. Exige mais. Ele exige um amor aos mistérios, um amor ao profundo, um amor ao divino. Isso é o que nós chamamos, é o que significa a palavra devoção, que é muito mal compreendida, muito mal entendida. A devoção é esse amor ao divino, esse amor aos mistérios que estão em todas as coisas e que está também em toda a natureza e em todos os seres. Esse amor ao mistério em todas as coisas é o que nos faz buscar em tudo, como Ísis, que nós estávamos comentando agora há pouco. Então, buscar em todas as coisas os aspectos profundos e essenciais. E dessa forma, então, todas as coisas que estamos nos relacionando podem nos ensinar, todas as coisas podem ser nossos mestres também. Então, se eu estou cozinhando, por exemplo, significa que se eu estou tão presente, os alimentos podem começar a me ensinar. Se eu convivo com uma pessoa e essa pessoa, bom, mas ela tem muitos defeitos, eu acho que ela não pode me ensinar nada. Não, uma pessoa que tem discernimento sabe que essa pessoa, sim, ela pode me ensinar. Ela sempre tem algo que pode estar me ensinando. E assim, as ferramentas me ensinam, os animais me ensinam, as plantas me ensinam, os alimentos me ensinam, todas as coisas podem estar me ensinando. Essa é uma pessoa que tem discernimento. Por isso que nós poderíamos dizer que essa pessoa ela começa a ter um grau de profundidade tão grande que nós começamos a dizer que, bom, ela começa a entrar numa dimensão
onde ela tem mais poder sobre a vida, mais poder sobre as circunstâncias. O discernimento ele traz visão, e essa visão ela traz um poder muito grande. Esse é um ponto muito importante, de onde vem o poder do ser humano. Os Yoga Sutras estão nos ensinando que esse poder sobre a vida, esse poder sobre as circunstâncias, que vem da visão, vem da capacidade de ter respostas, ele se origina numa conexão com o nosso próprio ser. É exatamente isso que nós vamos tratar no nosso próximo capítulo, que é o capítulo dos resultados. Qual o resultado de uma pessoa que pratica, então, esse discernimento e que está buscando profundamente esse elemento? O resultado disso é muito poder sobre a vida, muito poder sobre as circunstâncias. E esse poder que vem dessa conexão. Eu chamo atenção para esse ponto porque nós nos acostumamos a sempre pensar que o poder que nos falta, ou em outras palavras, que as nossas limitações, elas surgem pelas coisas ao nosso redor. Então que eu sou limitado por causa do emprego que eu tenho, eu sou limitado pela família que eu tenho, eu sou limitado pelas pessoas que eu convivo, eu sou limitado porque eu não tenho dinheiro, eu sou limitado porque eu não tenho tempo. Então nós sempre colocamos as nossas limitações em alguma coisa. E que os Yoga Sutras estão nos ensinando, e que vai estar muito presente nesse capítulo nosso dos resultados, é que nós não nos limitamos pelas coisas fora de nós. Nós somos limitados em algum grau pela pouca presença do nosso ser na nossa vida. E que quanto mais esse ser está presente, mais poder e mais vencemos essas limitações. E que, portanto, a única coisa que o ser humano deveria buscar realmente, que vai te trazer mais visão, mais respostas e mais poder, é uma conexão consigo mesmo. Dedica ao espiritual e tudo mais será dado por acréscimo. Ou seja, busca essa conexão e todo o poder virá por acréscimo. É isso que nós vamos falar no nosso próximo capítulo. Então, muito obrigada. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula.